estar gravando mais um. Ontem a gente terminou o nosso conteúdo de citologia e já deu uma introdução ali à embriologia, certo? E para quem não estava, como a Josiane não estava ontem, a gente vai utilizar o livro-texto. Aí depois, Josiane, você revê a aula anterior, que eu deixo sugestões de, de livros que podem ser atuantes aí, muito bom para quem é nutricionista em relação à embriologia. E também ontem a gente comentou sobre a influência da alimentação materna sobre o desenvolvimento do bebê, né, do feto, do embrião, e suas repercussões tardias, certo? Que pode acontecer no bebê futuramente se uma mãe não tiver aí uma alimentação adequada. Hoje vamos iniciar diretamente a embriologia, certo? Josiane, quer falar alguma coisa? Eu tinha avisado você que eu pedi desculpas novamente, mas ontem tive aula presencial e o momento que eu acreditei que eu ia conseguir, eu fiz internet, o telefone. Aí já me organizei já para poder ver a aula de ontem e amanhã. Aí eu consigo acompanhar. Certinho. Aí você dá uma olhada, eu até mostrei uns livros e eu vou postar lá no grupo do Reforço a imagem, né, dos livros que dá para baixar em PDF na internet, certo? Tá Que ok. eles são perfeitos para prática clínica em relação à nutrição também. E eu vou também sugerir um livro de fisiologia que casa os dois, para para quem quer se aprofundar, né? Vamos aqui. Então, ontem a gente viu isso, a gente viu é, o nome, né, que a gente sabe, idade gestacional. A idade gestacional, ele contabiliza 2 semanas a mais da idade gestacional real, certo? Porque na idade gestacional do bebê, a gente avalia desde a última menstruação. Desde a última menstruação até a ovulação é mais ou menos 14 dias, ou seja, 2 semanas. Aí é por isso que a gente conta em semanas a gestação, certo? Mas quando se fala de idade gestacional, ou também chamada de idade menstrual, é a partir da última menstruação até o bebê nascer. Hoje vamos comentar sobre um processo que a gente chama de gametogênese, certo? Termo ontem. Gameto significa gameta, né? Óvulo ou espermatozoide. E gênese, certo? Vem de formação, início, né? Então, é a formação dos gametas. Quando a gametogênese é masculina, né, a produção, maturação, desenvolvimento do gameta masculino, a gente chama de espermatogênese. Como você pode observar, quando é feminino, a gametogênese feminina é chamada de ovogênese, né, ovócito. Esses processos, né, a formação do gameta, tanto a espermatogênese quanto a ovogênese, ele deriva de um processo chamado meiose. Então, meiose é um tipo de divisão celular. Dentro das divisões celulares, a gente tem duas, né? Tanto a meiose quanto a mitose. A mitose, ela está relacionada à regeneração do nosso corpo, ao crescimento do nosso corpo, certo? Já a meiose, ela tem uma única função. A meiose, ela só tem a função de produção de gameta, tanto na espermatogênese quanto na ovogênese, certo? Quando a gente fala de meiose, a meiose ela é dividida em duas partes, viu? Meiose 1 e meiose 2. Só que não é importante para a gente estudar a meiose detalhadamente, a gente não vai estudar. Mas tem um detalhe que a gente precisa saber, certo? É um detalhe meio genérico, esse espaço em branco aqui para escrever. A gente ir para a imagem, né? Precisa de um espaçozinho em branco. Vamos aqui em cima. O que acontece na meiose, certo? Existe uma célula, a gente sabe, nós humanos, temos 46 cromossomos, certo? 46 cromossomos. Renan, de onde vem esses cromossomos?
Vem 23 da mãe e 23 do pai. Aí, qual é a função da meiose? Deixa eu botar uma setinha aqui. A meiose é que tanto o espermatozoide quanto o ovócito que é produzido tenha 23 cromossomos. Então, ele pega essa célula, que tem 46, faz divisões celulares, certo? A célula vai se dividindo, o DNA vai se repartindo e gera 23 cromossomos. Por que a importância? Quando o óvulo tem 23 e o espermatozoide tem 23, quando eles se unem, eles formam um organismo com 46 cromossomos. Quando há alterações nessa quantidade de cromossomos, tanto para menos de 46 ou para mais de 46, o bebê ele pode nascer com síndromes, com deficiências ou nem chegar a nascer. Às vezes, a mutação genética ela é tão grande que o bebê ele nem nasce, né? No desenvolvimento, o desenvolvimento dele é incompatível com a vida. O que acontece, essa incompatibilidade com a vida, muitas vezes a mulher ela pode ter aborto espontâneo. Por um excesso de cromossomos ou uma diminuição, a gente chama de aberrações, né? Aberrações cromossômicas. Quando o bebê nasce ele tem um desenvolvimento tão deformado que ele fica incompatível com a vida e há um aborto espontâneo nas primeiras semanas de gestação. Ele não consegue se desenvolver, certo? E para que isso aconteça, né, de 46 para 23, acontece duas divisões, que a gente chama de meiose 1 e que a gente chama de meiose 2. E para quem lembra lá de citologia, quando estudou lá no primeiro período, né? Meiose, mitose, vocês sabem que tem as subdivisões, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. Ou seja, existe um determinado cronograma celular para que aconteça essa divisão e a formação de um gameta com 20 cromossomos, dividido em duas partes. Primeira, como vocês podem observar aqui, é divisão meiótica, segunda divisão meiótica e etc. Agora, tem nomenclaturas, certo? Eu vou botar aqui em roxo. A célula, certo? A célula, quando ela tem 46 cromossomos, a gente diz que ela tem 2 Ns. Não, o que significa 2 Ns? 2 Ns significa que ela tem o dobro de cromossomos de que um espermatozoide ou um óvulo. 2 N significa o dobro da quantidade de cromossomos. Então, tem 46, que é o dobro de 23. Logo, um espermatozoide ou um óvulo, ele é chamado de N, porque só tem um único conjunto de cromossomos, certo? E ainda a gente tem a denominação falada, certo? Quando é 2N, chama de diploide, DI, certo? E o ploide. É porque esse mouse da diploide, vocês entenderam? Já o que tem o N sozinho é chamado de haploide. Haploide. Numa linguagem científica, né? A gente chama, nossa, um indivíduo diploide. Nossa, um indivíduo haploide. Só por essa denominação você já sabe que o indivíduo diploide tem o dobro de cromossomos que tem no espermatozoide e no óvulo e é representado por 2 Ns. E o haploide tem a metade da quantidade de cromossomos de um organismo diploide e é representado por N. Por que eu estou falando dobro e metade? Porque cada animal tem um conjunto de cromossomos diferentes. Por exemplo, uma ovelha tem 76 cromossomos, um boi tem 102 cromossomos, ou seja, vai variando de espécie para espécie. No caso da espécie humana, são 46 cromossomos, certo? Vamos aqui descer. Gênese. Tem isso aqui, ó. Sabe também, certo, que os espermatozoides eles podem ser X ou Y. Quando o espermatozoide Y encontra um
óvulo, ovócito X, o ovócito é sempre X, viu? O espermatozoide Y no ovócito X forma um homem, certo? Quando o espermatozoide X encontra o óvulo, o ovócito X, forma uma mulher. Mas não é só isso, né? Tem que ter, além do código genético que identifica o homem e mulher, a gente já estudou também que a gente viu que tem que ter interferência ali de hormônios, tanto a progesterona quanto a testosterona, certo? Aí vem aqui, ó. Dentro do testículo masculino, a espermatogênese, a gametogênese masculina, dentro do testículo, vai produzir os espermatozoides. E aqui em cima tem essa estrutura aqui que eu vou botar uma setinha. Essa estrutura que vai aparecer para vocês, que aqui aparece um pouquinho, é chamado de epidídimo, que é a estrutura que fica acima do testículo. E essa estrutura serve para a maturação dos espermatozoides. Caso esses espermatozoides fiquem aqui por muito tempo, tem alguma deformação, esses espermatozoides eles são reabsorvidos e as partezinhas desse espermatozoide é utilizado para fazer novos espermatozoides. Dentro do testículo, a gente encontra células chamadas de espermatogônia. Tá vendo? Aqui em cima. Essas espermatogônias têm a característica de ser... Tá vendo? E essas espermatogônias têm 46 cromossomos. Lembrando que o espermatozoide não pode ter 46, tem que ter 43, certo? Essa espermatogônia de 46 cromossomos, ela se divide por mitose. Certo? Ela se divide por mitose, porque ela tem que se reproduzir. Cada vez mais espermatogônias, mais espermatozoide é produzido. Então, essas espermatogônias, ela começa a se dividir, se dividir, se dividir. Aí, o que acontece? Quando essa espermatogônia entra na meiose 1, a gente chama de espermatório. E lembrando que ele ainda continua 36 cromossomos e também é XY. E vocês observam outra diferença. O espermatócito primário, né, que está na meiose 1, que é a primeira das divisões meióticas, ele aumenta de volume. Por que tem que aumentar de volume? Porque ele vai produzir várias células. Então, eles aumentam de volume para dividir em células de tamanhos iguais. Não tem lógica, né? Uma célula bem pequenininha ainda se dividir, né? Então, ela aumenta de tamanho esse espermatócito primário para poder acontecer a divisão meiótica. Vocês observam aqui embaixo, ó, meiose 2, que a gente chama de espermatócito secundário, um pouco menor, né? Porque se dividiu a partir da meiose 1, que é o espermatócito primário, então ele é um pouco menor, só que tem um detalhe, não tem nada a ver ainda com o espermatozoide. Tá vendo que parece uma célula normal, mas vocês observam o quê? Em vez de ser 46, na meiose 2, eles já são 23. Ou seja, já partiu no meio. Já o que o organismo quer é partir no meio. E outro detalhe, no meio, os cromossomos, eles também se partem. Então, um lado vai cromossomo X e o outro lado vai cromossomo Y, certo? Na segunda divisão, né? Na segunda divisão, ele vai formar 4 células. Lembra que eu falei, né? A meiose masculina, ela gera 4 células. Vocês observam aí, né? 4 células com 23 cromossomos, X e Y. Perfeito. Mas isso parece espermatozoide? Não. Essas células são chamadas de espermátides, certo? Não é ainda o espermatozoide, mas é quase o espermatozoide. Então, a gente viu a espermatogônia, certo? Onde é transformada em espermatócito primário, sofre a primeira divisão, certo? Gera espermatócito secundário, gera a segunda divisão da meiose,
forma as espermátides, e agora essas espermátides que têm um pouquinho de tamanho em relação, ela passa por um processo chamado de espermiogênese, que justamente essa espermiogênese do espermatozoide. Aí essa célula, ela se alonga, forma um flagelo, certo? Esse flagelo se ajuda na locomoção, ela perde citoplasma, esse citoplasma, que é o citoplasma da célula, ela começa a perder e tem a morfologia do espermatozoide, ou seja, essas espermátides, elas são convertidas em espermatozoides por um processo chamado de espermiogênese, certo? Aí os espermatozoides ficam maduros ali dentro do epidídimo e esperam um estímulo para poder sair. Na mulher, certo? Que é essa segunda imagem lá, gênese, a ovogênese acontece dentro do ovário, certo? E hormônios vêm justamente para poder atuar na maturação desse ovócito. Como a gente vai comentar já depois, eu não sei se hoje vai dar tempo, mas a gente vai comentar dos hormônios, aí a gente vê isso posteriormente, entendeu? Aí os hormônios atuam aqui sobre esse ovócito para, como eu posso falar, para a maturação dele. Toda vez que vocês observarem o nome primário, significa que ele está na primeira divisão da meiose. Quando vocês ouvirem o nome secundário, significa que está na segunda divisão da meiose. E quando eles estão na segunda divisão da meiose, já está quase maduro, certo? Então, esses ovócitos, eles ficam guardados dentro de um folículo, certo? O ovócito, ele fica guardado dentro de um folículo. Nessa primeira imagem, o que é o ovócito? A célula que está aqui dentro. Ó. Essa célula que está aqui dentro. Ao redor, a gente tem as células foliculares. Perceba que ela só tem uma camada de célula, é pequena, então a gente chama de folículo primário. Essas folículos ao redor, que a gente chama de folículo primário. E dentro tem o ovócito primário, porque está na primeira divisão da meiose e possui 46 cromossomos. Esses hormônios, eles vão atuando, essas células foliculares, né? Ela vai aumentando em camadas, né? Vai surgindo mais camadas. Vocês observam aqui, ó, que ainda continua o folículo primário, certo? Mas esse folículo aqui, deixa eu descer aqui. Vocês observam que conforme ela vai crescendo, tá vendo? Ele vai se tornando cada vez mais numerosas essas camadas de células foliculares, que são essas células que ficam ao redor. E esse folículo ele vai se desenvolvendo, a chegar a um ponto que ele começa a formar como se fosse um buraquinho dentro, um espaço. E esse espaço vai se enchendo de líquido, certo? Que a gente chama de antro. Antro. A-N-T-R-O. Antro. Certo? Essa estrutura aqui tem antro e tem uma função para essa estrutura. Imagine uma bola d'água, né? Aí você pega essa bola de festa, uma bola de festa, coloca na torneira e começa a encher d'água. Deixa a torneira aberta. Ela não vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E vai chegar um momento que vai estourar. Puf! Então, é a mesma coisa do ovócito. Esse ovócito ele vai se desenvolvendo, forma aqui um pouquinho, forma essa estrutura aqui no interior, e serve essa estrutura de antro, ela fica mega grande, tá vendo? Porque ela vai se enchendo d'água. E qual é o objetivo? A ovulação. O que é a ovulação? Quando esse folículo ele estoura, ele vai estourar, puf, e vai liberar o ovócito que está aí dentro, certo? Então vai enchendo d'água, de líquido, até estourar.
Vocês observam que quando ele está no folículo secundário, aqui, ó, folículo maduro, no caso, folículo maduro, e o ovócito ele é secundário, significa que ele iniciou a segunda divisão meiótica, certo? Deixa eu dar um zoom aqui nesse folículo. Na internet a gente pode dar um zoom quando a gente quiser. Espera um pouquinho aí, paralisou. A imagem para vocês ficou preta ou não? Tá normal, né? Observem, foque no folículo. O que a gente consegue observar? A gente tem um folículo gigantesco. Gente, esse folículo dá para ver olho nu. A gente consegue pegar um ovário, abrir o ovário e ver isso. Para vocês terem noção de quanto isso é grande dentro do ovário. Certo? Isso aqui é o folículo. Então, tem as células foliculares que estão ao redor. Que estão ao redor. Esse negócio aqui. Agora sumiu. As células foliculares estão ao redor. A gente encontra o quê? Esse espaço que tem dentro do folículo, que é o antro. A gente observa que o ovócito, que ele está aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. O ovócito está exatamente aqui, ó. Que tem camadas. Vocês observam que ao ovócito, essa bolinha laranja aqui no meio, a gente tem um conjunto de células também ao redor desse. E tem uma camada amarela ao redor dele. Eu acho que vocês estão observando, certo? Essas duas camadas a gente chama de zona pelúcida e corona radiata. Zona pelúcida e corona radiata, certo? No momento que esse ovócito ele é liberado do ovário, né, para entrar na tuba uterina, essas duas camadas são liberadas com ele, certo? Vocês observam que tem o nome aqui, ó, primeiro corpo. O que é isso? Primeiro corpo polar, vai ter o segundo, vai ter o segundo. Por que primeiro corpo polar? Da meiose masculina, que vai gerar 4 espermatozoides, né? Porque tem a espermatogônia, divide em 2, desses 2 dividem mais 2. Então gera 4. O ovócito não é assim. Quando ele vai se dividir em 2, ele não. Acho que vocês estão observando minha mão, né? Quando ele vai se dividir em 2, ele não se divide igual. Ele não se divide igual. Uma célula vai ter todo o citoplasma e o núcleo, e a outra vai ser bem pequenininha, insignificante e sem função nenhuma, certo? Em vez de formar como espermatozoide, né, duas células, as espermátides, o espermatócito, não. Nesse aqui, a célula vai se dividir em duas, mas quando ela se divide em duas, uma célula fica grande e a outra célula bem pequenininha, sem núcleo e praticamente sem citoplasma. Essa célula a gente chama de corpo polar. Não tem função nenhuma e em seguida, quando ele é produzido, né, ele é degenerado, certo? É por isso que a mulher só ovula uma vez por mês. Ela não ovula 4 vezes, né, durante o mês, justamente porque seriam as quatro células se não houvesse essa formação do corpo polar. Justamente é a adaptação do corpo da mulher para ter uma gestação de cada vez, entendeu? É o normal. Aí esse corpo foi. Aí, olha aqui, ó. Antes da fecundação, como vocês podem observar aqui, essa ovulação, né, ele sai do ovário e vai para a tuba uterina. Qual é o objetivo dele? Encontrar o espermatozoide. Ele tem que encontrar o espermatozoide.
Se não for, a mulher menstrua e não tem gravidez nenhuma. Ao que acontece caso houver a fecundação. Ao que acontece, um dos espermatozoides, ele atravessa a corona radiata, que é a estrutura externa, que é cheia de, certo? Onde já está por fora. E a de dentro, que é essa camada amarelada, a gente chama de zona pelúcida. Antes da fecundação, acontece a meiose 2, o ovócito, né? Acontece a meiose 2 e acontece a mesma coisa. Uma célula é formada grande e a outra com um espaçozinho bem pequenininho, certo? Bem pequenininho, sem núcleo e sem citoplasma, bem pequenininho. Dessa forma, só vai gerar um único ovócito. E o espermatozoide ele tem que entrar dentro desse ovócito, certo? Estudos recentes observaram que o próprio ovócito ele escolhe qual espermatozoide que quer entrar. Tem lá, eu vi uma imagem do ovócito ele selecionando, ele consegue selecionar o espermatozoide exatamente que ele quer que entre para a fecundação dele. Não é aleatoriamente. Porém, a partir do momento que esse ovócito ele é fecundado, certo? Quando ele é fecundado, acontece uma modificação externa, porque não teria lógica entrar um espermatozoide, aí daqui a pouco o outro entra, daqui a pouco o outro entra. Não tem lógica, porque não é porque cada espermatozoide tem 23 cromossomos e a gente acabou de ver que o N, né, tem que ter 46. Imagina, 23, 23, 23, ia nascer uma aberração. Então o que ele faz? Primeira coisa, o ovócito, ele muda a carga externa. Olha que doideira. Se a carga externa do ovócito é positiva, né? A carga externa é mais, né, positiva, ele altera a carga para que os espermatozoides eles não reconheçam mais o óvulo, porque ele já foi fecundado. Um espermatozoide já entrou. Além disso, há modificações na estrutura da membrana, a membrana fica mais rígida, o espermatozoide não consegue penetrar. Há também liberação de enzimas, liberação de substâncias para que esses espermatozoides não reconheçam esse ovócito. É por isso que só entra um de cada vez. Mas Renan, existe dois. Não, não existe dois. É um. Existem essas características, certo? A partir do momento que o espermatozoide entra dentro do ovócito, esse espermatozoide ele é degenerado e os dois núcleos eles se fundem em um amor eterno. Eita! Então, o núcleo do óvulo, do ovócito, e o núcleo do espermatozoide, eles se unem em um único núcleo, juntando os 23 cromossomos da mãe e os 23 cromossomos do pai. Esse processo de junção dos núcleos é chamado de cariogamia, né? A junção ali dos núcleos. E essa célula deixa de ser óvulo, ovócito, e agora é chamada de zigoto. É célula ovo, né? Vocês podem encontrar como célula ovo ou zigoto. É esse zigoto que ele vai viajar pela tuba uterina e encontrar ali o útero para sua implantação, certo? Vocês estão me ouvindo? Sim. A internet tá ruim, porque aqui quando chove, a internet vai embora. Gente, se a internet cair, vocês ligam para mim, viu? Dá um toque no meu celular, porque eu compartilho a internet do celular. Isso aqui são as fases da meiose, né? Como eu falei, porque isso aqui é uma aula bem complexa, precisaria de muito tempo para analisar.
A gametogênese anormal, a gente também a gametogênese anormal, lembra que tem que formar 23 e 23, todo mundo? Às vezes, né? Não, vocês já viram, né? Síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, síndrome de Patot, trissomia do cromossomo 17. Às vezes, porque não tem que ter um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai, às vezes pode dar um erro na divisão celular e esses cromossomos não separar em dupla, separar em tripla, né? Formar três, a gente chama de trissomia, quando tem três cromossomos num lugar só, ou monossomia, quando só tem um. Aí a gente chama isso de divisão anômala, né? Meiose anômala, ou espermatogênese anômala, ovogênese anômala, gametogênese anormal, que é quando ele sai do processo normal e acaba gerando síndromes. Claro que algumas dessas síndromes são compatíveis com a vida, como a síndrome de Down. O bebê nasce e tem uma expectativa de vida longa, mas pode nascer com comorbidades. Normalmente com retardo mental, problemas cardíacos, mas é compatível com a vida. Já a síndrome de Patot é uma síndrome em que a mãe pode abortar o filho, né, ter um aborto espontâneo, e ao nascer não é compatível com a vida. Ele pode sobreviver algumas horas, mas saiba que ele vai morrer posteriormente, porque as características, as deformações que ele possui é incompatível com a vida, certo? Mas tem diversas, síndrome de Patot, síndrome de Edwards também, etc. Caiu a chamada, não foi? Caiu o slide, não foi? Foi, o slide caiu. Foi no computador. Mas a gente vai comentando assim. Foi aqui por causa da internet, como eu falei para vocês. Pronto. Então, a gente viu o que aí? A gente viu que para o processo de fecundação, para todos os processos celulares e etc., existe uma ordem, existe um processo genético, certo? Existe um processo nutricional, existe um processo metabólico, biofísico, bioquímico, fisiologia, ou seja, tudo para que aconteça nos conformes, tudo para que aconteça passo a passo, certo? Mas, Renata, você botou lá que era para estudar a primeira semana de gestação. A primeira semana de gestação, a gente conta desde o processo de fecundação, como a gente viu agora, a gente viu o processo de formação do ovócito, né? A formação do espermatozoide e o encontro deles, certo? E aonde acontece esse encontro desse espermatozoide, desse óvulo? O encontro acontece dentro da tuba uterina, certo? Ali onde o espermatozoide vai encontrar e etc. o óvulo. Mas será que esse encontro pode ser fora da tuba uterina? E aí? Será que uma mulher pode engravidar que não seja no útero? E aí? E aí, Jacilene? Estou tentando ligar, o meu celular também gravou. Pode ser o que a gente chama de gestação ectópica, né? Que é fora do ambiente uterino. Acontece mais vezes agora do que antigamente a gente vê isso acontecendo. Isso. Pode ser uma gravidez ectópica no próprio sistema genital, né? Dentro da tuba uterina. O ovócito ele não consegue percorrer e ele chega na tuba uterina e fica lá, o ovócito. Pode ser que esse ovócito ele possa sair da tuba uterina e atingir o estômago, atingir o intestino, atingir perto da bexiga, perto do fígado, mas para que haja o desenvolvimento fetal, certo? Já tem que ter ali, como eu posso falar? Tem que ter ali já ter fecundado, né, para poder gerar o desenvolvimento fetal. Teoricamente, isso não vamos dizer que isso é aceitável, mas teoricamente, um embrião formado, ele se desenvolve
aonde tiver suprimento de sangue suficiente para o desenvolvimento embrionário e fetal. Isso pode acontecer se eu pegasse um embrião e colocasse na boca, certo? Ali na boca, ele poderia se desenvolver, mas também teria que ter todo um aporte o quê? Hormonal, certo? Tem os hormônios específicos. Lembra da progesterona, do estrógeno, do beta-HCG? Ah, Renan, o beta-HCG pode ser formado quando ele se implanta no intestino? Pode sim. Pode sim, porque é o beta-HCG que vai controlar os índices hormonais ali, tanto o beta-HCG quanto a progesterona, vai ali organizar todo esse processo durante a gravidez e impedir que a mulher menstrue. Apesar que, se a gravidez está acontecendo de forma ectópica, né, não, a menstruação não vai pouco importar naquele momento, certo? Aí vem o quê? Todo esse processo, vai todo o processo passo a passo até chegar no útero. E desde a fecundação até o processo ali de implantação dentro do útero, é em torno, é uma média, mas pode ser menos ou pode ser mais. É uma média ali de 7 a 8 dias, demora esse processo. E a mulher não pode menstruar. O corpo da mulher, ele já espera por esse momento, entendeu? Ele já espera, ele já sabe que tem que esperar em torno de 7 a 8 dias antes da menstruação. Porque o bebê, o embriãozinho lá, quando se conecta no útero, que na verdade ele entra dentro do núcleo, né? Ele penetra dentro do núcleo. Ele não fica na superfície. Ele penetra. Quando ele penetra, ele diz: pronto, agora a gente não vai menstruar mais, vai esperar. Algumas mulheres têm sangramentos por causa, provavelmente, de descolamento de placenta ou desregulação hormonal, né? Os hormônios que eram para ser liberados nas concentrações específicas estão abaixo, principalmente a progesterona, e o beta-HCG, né, que é o beta-HCG que favorece a produção de progesterona, e a progesterona impede a menstruação. Então, tem uma desregulação, a mulher tem que ser administrado progesterona ou qualquer outro hormônio para segurar a gravidez. Porque se acontecer o descolamento do endométrio, há também o descolamento da placenta. E é a placenta que nutre o embrião. Se eu não tenho esse suporte, né? A placenta é como se fosse um velcro dentro do útero. Se ela está se descolando, significa que cada vez menos nutrientes está chegando para o bebê e logo pode ter um retardo no crescimento embrionário e dependendo do estágio, esse bebê não consegue nem se desenvolver. Algumas gravidez que a gente chama de gravidez de gêmeos, né? Quando compartilham uma única placenta, pode ser que um dos bebês receba mais nutrientes que o outro, aí quando nasce um bem maior do que o outro, ou se for esse aporte nutricional, essa diferença, né? Logo no início da gestação, um dos bebês pode ser absorvidos, certo? Quando a mulher for fazer a ultrassom no primeiro mês de gestação, encontrou ali dois sacos vitelínicos, né? Dois bebezinhos bem pequenininhos ali dentro. Quando vou fazer com 3 meses, só encontra um. O que aconteceu? Um dos bebês foi absorvido, justamente porque ele não teve o desenvolvimento e aquele bebê foi absorvido para compor a nutrição do outro. Eu tenho um caso de uma aluna que foi dessa forma. A mãe dela estava grávida de gêmeas idênticas, né? Derivavam da mesma placenta e da mesma bolsa, era univitelínico, só que o que aconteceu? Uma delas foi absorvida pela outra. O desenvolvimento, ele ficou tão pequenininho, a outra foi crescendo, a outra foi ficando pequenininho, 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 atrofiou e foi absorvido, certo? É bom que o tablet não parou, né? Mas vocês estão compreendendo, né?
Bora continuar? Só dá um ok, bota a mãozinha aí para ver se vocês estão me escutando. Então, vamos continuar aqui. Como eu já falei, né? Então, o espermatozoide ele tem que atravessar essas camadas específicas do ovócito. Vocês estão observando aqui que tem uma camada mais externa que a gente chama de corona radiata, certo? Tem essa camada em verde mais clarinho aqui que a gente chama de zona pelúcida. A gente tem essa região aqui mais azulada que é chamada de membrana plasmática, né? Até a membrana plasmática, certo? E aqui no meio, possivelmente o núcleo. Vocês não conseguem observar o núcleo aqui, porque justamente, como posso falar, justamente está no processo de meiose e o núcleo desaparece, certo? Porque durante a fase de meiose, há o desaparecimento do núcleo para que fica à mostra ali os cromossomos. Vocês observam que esses espermatozoides ficam nessa luta, para poder adentrar aqui. Para facilitar a penetração do espermatozoide, a gente consegue observar aqui na ponta do espermatozoide, a gente tem uma região que a gente chama de acrossoma. E esse acrossoma, ele possui enzimas que conseguem digerir a superfície do ovócito, dessas camadas. Não tem essas camadas? Então, começa a digestão, ele começa a penetrar, e o objetivo dele é o quê? Entrar dentro do ovócito para acontecer o processo de fusão dos núcleos. Tanto o núcleo da mãe, que vem do ovócito, né? Tanto quanto o núcleo do espermatozoide, certo? Aí o que acontece aqui? O espermatozoide adentrou. Quando ele adentra, ele se fragmenta. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa outra imagem, ele se fragmentando. Aí agora, essas regiões, a gente vai chamar de pronúcleo. Pronúcleo, porque é o antes do núcleo oficial. Então, a gente tem o pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino. E eles vão se fusionar, certo? Olha aqui, ó. Como eu falei, né? A cariogamia. Então, esses núcleos começam a se fusionar para formar um único núcleo e a junção dos cromossomos. A partir desse momento, essa célula é chamada de zigoto. E esse zigoto começa a se dividir, porque vai se dividir em várias células. Porque não tem que formar um organismo pluricelular com bracinhos, com perninhas. Então, eles começam a se dividir. Se dividir, se dividir. Aí agora, cada pronúcleo desse tem 23 cromossomos. Agora, eles possuem uma célula com 46 cromossomos. E a partir daqui, toda célula formada vai ter também 46 cromossomos, porque derivam de uma única célula ancestral. Aí vai começar a divisão, né, desse zigoto para formar cada vez mais células. Dessa forma, a gente tem as 4 fases, deixa eu botar aqui no cantinho, as 4 fases da
da fecundação. Então, a primeira fase é o espermatozoide atravessar a corona radiata, que é aquela primeira camada, né, cheia de células foliculares ainda, que restou desde o processo do processo de ovulação. Então, ele penetra ali dentro. Em seguida, ele vai encontrar uma segunda camada, que é a camada chamada de zona pelúcida, que fica colada com a membrana plasmática. Então, ele passa pela corona radiata, penetra a zona pelúcida, desse processo, né? Aquela cabeça do espermatozoide que eu falei, que é o acrosoma, vai ter várias enzimas, essas enzimas ajudam no processo de penetração desse espermatozoide nessas camadas. Em seguida, a fusão das membranas plasmáticas, tanto do ovócito com a cabeça do espermatozoide, né? É como se eles se fusionassem e o núcleo ele vai sozinho para dentro do, do, do ovócito, certo? Vai entrar para se juntar com o outro pronúcleo. Lembra dos dois pronúcleos? Aí, a partir daí, o ovócito termina a segunda divisão da meiose e os dois núcleos se fusionam na cariogamia, formando o zigoto. Vamos aqui para o outro lado. Se vocês quiserem dar uma pausa, né, para poder ver, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui, não tem não. Isso aqui é a fecundação in vitro, certo? Pronto, olha aqui. Depois que aconteceu a fecundação, essas células, elas começam a se dividir. Preste atenção bem nisso. Elas começam a se dividir sem alterar o tamanho total. Vocês percebem que após a fecundação, a corona radiata, ela sai e só deixa aqui a zona pelúcida, tá vendo? Essa zona verde é como se fosse uma casca ao redor dessas células do zigoto, né? Uma casca. Então, até essa zona pelúcida sair daí, as células vão começar a se dividir, mas não altera o volume desse embrião. Então, tem o estágio de 2 células, tá vendo? De 4 células, como vocês estão observando aí. Aí depois vem o estágio de 8 células. Aí a gente começa a chamar de mórula. O que é uma mórula? Tá vendo que ele tá meio de ladinho, né? Então, aqui, mórula é a estrutura que vai possuir essa zona pelúcida, como uma casca ao redor. Ele não é nesse formato, viu? Porque está partido no meio. Imagine como se fosse um ovo, né? Redondo assim, meio arredondado. E dentro repleto de células, sem cavidade nenhuma. Essa estrutura a gente chama de mórula, tá? Que é justamente essa estrutura. E, Renan, onde essas estruturas ficam? Elas vão sendo levadas da tuba uterina até o útero. Então, eles vão andando. Andando não, né? O modo de falar. Mas o útero, ele tem microvilosidades que começam a se mover e essa mórula, né? Ela começa a rodar e ir chegando lá no útero. E esse processo lento dura cerca de 7 dias, certo? Então, só que essa mórula ela vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, se dividindo, até numa estrutura que a gente chama de blástula. Olha o nome, blástula. Por quê? Essas células, as células anteriores, tá? Essas células que compõem a blástula, né, é chamada de trofoblasto. Trofoblasto, que são essas estruturas. Mas qual a diferença lá da mórula para a blástula? A cavidade que tem no meio. Vocês observaram que tem uma cavidade? Essa cavidade, o que acontece? Cada vez
que esse blastocisto, né, que é a blástula, ela começa a se aproximar do útero, esse ambiente ele começa a ficar mais, como posso falar, com maior quantidade de água, uma maior quantidade de líquidos, certo? E essa mórula começa a absorver esse líquido e no seu interior começa a formar uma cavidade repleta de líquidos, que a gente chama de cavidade blastocística. Vocês também observam que no blastocisto inicial, que é logo a estrutura inicial, ainda possui a zona pelúcida, tá vendo aqui? Porém, quando ela amadurece, né, fica o blastocisto tardio, essa zona pelúcida, ela some, certo? Outro detalhe, aqui é cavidade blastocística. Acontece o surgimento de um conjunto diferenciado de células que vão se concentrar num dos polos, né? Que a gente vai chamar de embrioblasto, como vocês observam aqui em cima. Então, um dos polos do blastocisto, um conjunto de células vão se diferenciar e vão formar uma estrutura chamada de blastocisto, certo? E essa estrutura de blastocisto não, de embrioblasto, né? Esse embrioblasto é o que futuramente vai dar origem ao bebê. Então, o embrioblasto futuramente vai dar origem ao bebê, certo? Então, a gente vai ter o embrioblasto em um dos polos, vai ter o surgimento da cavidade, que a gente chama de cavidade blastocística, que ela vai ficar repleta de líquido, vai ter as células que rodeiam todo o blastocisto, que a gente chama de trofoblasto. O blastocisto inicial ainda continua com a zona pelúcida, mas ela se degenera no blastocisto tardio, certo? Essa estrutura de blastocisto, lembrando que ela é em forma de, ela é tipo se fosse uma bola, viu? Ela está cortada aí no meio para representar as estruturas internas. Essa estrutura já possui células diferenciadas, já possui células que não são mais células tronco. Essas células não servem mais, por exemplo, para os estudos regenerativos. Aqui já tem uma especificidade, principalmente esse embrioblasto. Nesse embrioblasto é onde vai surgir todas as estruturas fetais do bebê, certo? Vamos continuar aqui. Isso aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês conseguirem observar as imagens reais, né? Dessas estruturas aqui. Então, a gente pode observar aqui. O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver a zona pelúcida. Onde eu vou botar em verde? A zona pelúcida está ao redor, certo? Aqui. A gente pode encontrar também, eu vou pegar outra cor, a corona radiata, que ainda está presente aqui, ao redor. A gente consegue observar aqui também, vou pegar outra cor, o corpo, né? O corpo polar, que é aquela célula pequenininha que eu acabei de falar. A gente consegue observar aqui. A gente já consegue observar a célula em divisão. Vocês observam que tem duas células grandes aqui. Aquela célula, aquele zigoto já começa a dividir. A gente chama isso de blastômero. A mórula, antes de se tornar em blástula, certo? As células são chamadas de blastômeros. Depois que ela na forma de blástula, né, do blastocisto, que é formado o trofoblasto, como vocês observaram anteriormente. Então, aí é uma célula constituída por uma estrutura constituída por duas células que derivou lá do zigoto. Já está o processo de divisão, né? Ainda tem os processos iniciais de corona radiata que vai se regenerar, vai se degenerar. Tem a zona pelúcida, né, que posteriormente vai se degenerar. Ainda tem resquícios de espermatozoides que tentaram ainda entrar, mas aí já foi fecundado, certo?
Observem aqui as estruturas abaixo, como vocês observem aqui, 2 blastômeros, aqui, ó, as duas, 3 blastômeros, e aqui vários blastômeros. Não sei quantos tem, porque não dá para contar, mas aqui vários blastômeros, certo? E essa estrutura maciça vai dar origem ao quê? A mórula. Quando formar cavidade interna, blástula. Na blástula, a gente tem a cavidade blastocística, junto com o surgimento do embrioblasto, certo? E o blastômero, que era presente na mórula, agora se torna trofoblasto. Trofoblasto não. Deixa eu procurar aqui o nome. É trofoblasto mesmo. Eu que me confundi. Que torna trofoblasto no blastocisto, certo? Essas células, elas começam a mudar de nome porque a função, o formato, a localidade vai mudando. Então, em embriologia, vocês vão ver que vai mudando o nome, vai surgindo vários nomes conforme. E lembrando que eu falei, né? Quando no processo embriológico, né, esses processos é muito rápido. Então, uma célula já se transforma em outra, que já transforma em outra, e forma o coração, que transforma e forma a boca, forma o olho. É um processo muito rápido. Nessas 4 semanas embriológicas, né, da embriologia, é algo muito acelerado. Então, a gente tem que observar aqui o que está acontecendo. Vamos observar essa estrutura aqui. Em a gente tem o blastocisto em 4 dias, né? 4 dias após a fecundação. Aqui em B é um blastocisto em 4,5 dias após a gestação. Observe as duas estruturas. Aí tem menos de 12 horas de diferença e vocês já observam a grande mudança que essa célula teve em relação a uma outra. Como eu falei, a modificação ela é muito acentuada, certo? É muito rápida. A gente já consegue observar aqui, ó, na imagem A, o início da cavidade blastocística, na imagem B, a cavidade blastocística já formada. Deixa eu pegar outra cor aqui. Na imagem A, o início do embrioblasto, que vai dar origem, né, ao embrião, que é esse conjunto de células que vão dar origem futuramente ao embrião. Aqui, o embrioblasto já se localizado em um dos polos dessa estrutura, né? Ao redor, deixa eu pegar outra coisinha aqui, ao redor, a gente consegue observar aqui os trofoblastos, tá vendo? Já não é blastômero, porque os blastômeros são presentes na mórula, eles convertem-se em trofoblasto. Aqui, os trofoblastos já formam aqui, ó, uma camada mais acentuada aqui. Então, já tem uma modificação muito grande em menos de 12 horas. De um blastocisto, que a gente chama de blastocisto inicial, para um blastocisto mais tardio, né? Vamos descer aqui. Isso tudo tá andando pela tuba uterina, viu? Até chegar como posso falar? Até chegar lá no útero. Quando esse blastocisto, ele chega no útero, tocou no útero, inicia-se a segunda semana de gestação, que é o que a gente vai estudar semana que vem. Então, vamos fazer um resumo aqui, ó. Resumo da primeira semana. A gente estudou o quê? A ovogênese, que é a formação dos ovócitos a partir de um processo de meiose, né? Então, dentro do ovário da mulher, a produção de ovócito. Essa gametogênese feminina é chamada de ovogênese. Já a formação de espermatozoides é chamada de espermatogênese, que é resultado ali da gametogênese masculina. A gente viu também as etapas e viu como esse espermatozoide penetra no ovócito. A fusão, ele passa pela corona radiata,
passa pela zona pelúcida e acaba adentrando ali os núcleos, né? Os núcleos das células dentro do ovócito, onde o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino se fundem na cariogamia, formando o zigoto, certo? Esse zigoto, logo após ali a fecundação, ele começa a se dividir em várias células, e essas células são chamadas de blastômeros. Em seguida, esses blastômeros vão se reunindo em uma forma chamada de mórula, que é uma esfera maciça. Em seguida, essa mórula começa a criar uma cavidade interna e essa estrutura não é mais chamada de mórula, mas sim de blastocisto, onde as células que eram blastômeros agora são chamadas de trofoblasto. Ao surgimento da cavidade blastocística, em um dos polos a gente tem um aglomerado de células que vai dar origem futuramente ao embrião, que é chamado de embrioblasto, certo? Então, entre 4 e 5 dias após a fecundação, a zona pelúcida ela se degenera, deixando, né, o blastocisto nu, apenas com a sua estrutura, né, arredondada, com a cavidade e o embrioblasto, para que ele possa se conectar, né, se grudar ali, penetrar dentro do endométrio, que é a cavidade interna do útero, certo? A partir daí, começa a surgir vários outros tipos celulares que a gente vai ver na próxima aula, como o trofoblasto, se transforma em cistotrofoblasto, citotrofoblasto e etc. Né? Esse embrioblasto começa a se modificar e na segunda semana de gestação a gente chama de embrião bilaminar. Ele vai formar 2 camadas de células, mas a gente vai estudar isso semana que vem. Então, até semana que vem, a gente finaliza aqui a primeira semana de gestação, que vai desde lá da produção do ovócito e espermatozoide até o processo ali de nidação, né? Que a gente chama de nidação, que é o processo em que o embrião adentra o endométrio dentro do útero.